3, 2, 1, gravando. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast EvoluCast. Hoje a nossa convidada é a Thaís Vaiks, ela é arquiteta e a gente vai falar um pouquinho aqui, obviamente, sobre autoconhecimento, evolução pessoal, como que essa arte da arquitetura também está encaixada aí no autoconhecimento, né? Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo. Como vai, Ana? Tudo bem, obrigada pelo convite, por ter aceitado de estar aqui com a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos ambientes, né, na nossa vida. E você, como arquiteta, deve entender bem assim, né? Além da gente falar dos ambientes também, do emocional de um cliente, de quando você recebe um projeto para fazer e entregar, né? Como que você, ao receber um cliente, como que você capta isso para trazer um projeto legal para a pessoa, com a cara da pessoa? A gente costuma dizer que na faculdade de arquitetura a cadeira psicologia devia ser a primordial, devia ser a primeira. Uhum. Porque além do concreto, das medidas da história, do urbanismo, nós estamos lidando com pessoas e com sonhos. Sim. E cada cliente é um cliente. Cada cliente é uma experiência totalmente diferente. Por mais que o arquiteto tenha um perfil, às vezes um estilo, apesar de que hoje em dia a nova geração fala muito sobre o estilo é o estilo do cliente, não é o estilo do arquiteto, né? Uhum. Mas você está lidando com sonhos, com dificuldades, com às vezes coisas que você nem imagina vêm com uma família, né? Sim. Então a gente tem que ter muito ouvido. Eu acho que Ouvido e jogo de cintura, né? Para se adaptar sempre. a todas as formas e questões que as pessoas pedem, né? Claro. E falando assim sobre o autoconhecimento ou como a evolução também da arquitetura, né? Aplicando isso em ambientes, porque a gente fala aqui muito sobre energia, sobre frequências, né? Como que a gente pode utilizar os ambientes de forma positiva também para energizar o nosso campo, né? Então, assim, se eu tenho um escritório em casa, por exemplo, como que eu vou deixar esse escritório com uma cara e um aconchego que também deixe a minha energia de forma com que eu consiga trabalhar bem lá? É muito diferente de eu estar num escritório todo bagunçado, a nossa mente ela fica tão bagunçada quanto o exterior, né? Claro. Então, Isso vale, na verdade, para a família toda, né? Porque a concentração, o foco é muito importante. E é um tema do autoconhecimento que muitos adultos vêm tratando, não é mesmo? aham, Por exemplo, quando a gente tem filhos pequenos, uma das orientações que a escola sempre passa para os pais é que o local de fazer a lição de casa tem que ser um local limpo, organizado e longe de distrações, ou seja, nada de televisão e etc., aham, para os pais acompanharem. E a gente pode levar esse conceito para toda a vida. E aí isso se aplica no home office e nos escritórios. Então, o escritório, ele tem que ser um espaço confortável, ele tem que ser um espaço que te dê mínimo de distrações, é claro. uhum, E aí os adultos têm uma distração que hoje é assim uma praga, né? Que é o telefone celular, aham, que é importante, é necessário, é uma ferramenta, né? A gente tem praticamente um escritório na palma da mão, mas se você não tomar cuidado, aquilo te consome. aham, E você tem, dentro de uma casa, tem todas a rotina da casa, né? uhum, Às vezes filhos, um pet, né? Por exemplo, quem tem gato sabe que eles sobem na mesa e sentam na sua frente, assim, aham. quando eles querem atenção. E, enfim, e aí a gente vai conhecendo o cliente, conhecendo as necessidades dele, para poder fazer essas adequações. Uhum, Inclusive quando é um cliente corporativo, uhum, né? Os escritórios hoje eles têm uma característica muito diferente do que era há anos atrás. aham, Você tem que integrar, mas você tem que ter um espaço também para que as pessoas possam desenvolver, né? uhum, E o contato com a natureza é muito importante. uhum, Aí a gente tem duas frentes, né? Tem a biofilia, que, no meu ponto de vista, a biofilia e a neuroarquitetura, elas têm uma
conexão, um paralelo com o Feng Shui. Porque, de uma maneira ou de outra, os dois estão falando de trazer para o ambiente físico, aspectos da natureza que auxiliam as pessoas de forma consciente e inconsciente a ter um ambiente que proporciona horas de trabalho confortável e produtivas, etc. Porque o excesso de informação hoje em dia, né? Se a gente não se centra, se o ambiente não faz com que seja algo positivo também para a nossa mente, a gente aumenta aí o nível de estresse, né? De falta de inteligência emocional. Então, o ambiente ele faz muito parte disso, né? Para integrar e, inclusive, agir como uma ferramenta, como se fosse um remédio mesmo, né? Através de onde eu trabalho, estando arrumado adequadamente, é como se fosse um... É essencial. É. Porque senão vai roubar sua atenção. Vai roubar sua atenção. Sua atenção, sua energia, né? E trabalhar Isso. o Feng Shui, né? Falando agora do Feng Shui um pouco. O Feng Shui trabalha muito essas energias, principalmente falando dos elementos, né? Colocando o elemento fogo, água, madeira. É muito interessante éter. isso. Na verdade, tive um caso muito peculiar que eu me lembrei agora. Eu fiz um quarto de um jovem, um pouquinho antes da pandemia, e ele entrou em home office. E ele tinha me pedido um estilo industrial. Então, eu fiz naquele estilo industrial, a gente colocou um papel de parede de tijolinho cinza, tal. E em função da disposição que já havia um armário, né, e tal, a mesa do computador dele ficou de frente para essa parede. E depois eu vim a descobrir, no Feng Shui, estudando um pouco mais, que o ideal, na verdade, ali seria que ele tivesse uma imagem de um caminho, de uma janela, de algo que remetesse ao inconsciente dele um movimento natural, uma ascensão, e não uma parede que te estanca. Que brecasse. Que breca, ele, né? Que Fala fala assim, ó, você para chega tudo. até... Exatamente, você para aqui, entendeu? No final, né? No Exato. fim de caminho. Então, independente disso, por que eu falo que eu sinto essa conexão do Feng Shui com a neuroarquitetura? Porque faz todo sentido. Na neuroarquitetura, a gente fala sobre coisas que estão na nossa visão periférica e que te incomodam. Então, por exemplo, se está num ambiente pequeno, se você tem coisas muito altas, você tem a sensação de que aquilo vai te esbarrar, sabe? Então, a gente procura deixar armários e outras coisas num nível, na altura da mesa, mais ou menos, que é para você ter uma visão livre, para você perceber o espaço ao teu redor. E algumas vezes é incômodo para as pessoas, coisas pontiagudas, formatos muito frios, porque não te dá segurança. Não é? A gente poderia dizer que essa é neuroarquitetura, né? Neuroarquitetura. A gente poderia dizer que a neuroarquitetura é como se fosse uma visão ocidentalizada do Feng Shui, porque o Feng Shui ele traz muitas ferramentas, né, de cura, a gente chama. Isso. Muitas ferramentas de cura, por exemplo, para um banheiro, né? Um banheiro a gente diz que é o lugar onde suga mais energia, né, por conta dos canos de esgoto, enfim. Isso. Tanto a da privada e tudo mais. Então, assim, o Feng Shui ele vai trazer as ferramentas de cura, por exemplo, que são cristais, ou gráficos de radiestesia, ou cores, ou plantas, né? E a neuroarquitetura, ela também trabalha de forma energética. Isso. Porém, mais ocidentalizada, né? Sem ter que ter aquele pingentinho na porta. A bolinha de cristal. Exato. Né? São elementos que os antigos já tinham entendido, e que, com o passar do tempo, a ciência vem comprovando que um ambiente, por exemplo, com vasos, com plantas, ele traz a natureza para dentro do seu ambiente e ele te faz bem. E isso tem no Feng Shui, e isso é comprovado. Né? A história da bolinha é muito importante, porque... ok, cristais, pedras, elas são super legais, mas não é em todo o ambiente que esteticamente
ela vai conversar. Sim. Então, você precisa ter um jogo de cintura para entender onde eu consigo aplicar isso. Uhum. E outra coisa que eu acho absurdamente importante é que o cliente precisa participar. Uhum. Isso é o mais importante de tudo. Um projeto, ele sempre é feito a 4 mãos. Sim. Porque eu estou ali para traduzir o sonho do cliente em verdade, em realidade, Uhum. né? E às vezes ele sabe o que quer, mas não sabe como vai chegar ali, Sim. não é? E eu posso entender que esse cristal tal vai fazer diferença para aquele cliente, mas ele não gosta de cristais, por exemplo. Uhum. Bom, chega na parte de fazer a produção, a gente vai fazer a aquisição de adornos, né, Uhum. enfeites e tal. Poxa, ele estava de acordo com o Feng Shui e tal, e talvez ele estivesse precisando ali do quartzo rosa. Uhum. Quem sabe um peso de papel, Uhum. não é? Sim. Quem sabe, sei lá, um elefante, alguma coisa que ele goste, Sim. né? E o mais importante, que ele esteja de acordo, Sim. né? Você conseguir levar para ele como uma informação a mais Uhum. e não como um misticismo, porque se não fizer sentido para o cliente, não vai resolver. Nem Sim. a ciência e nem a tradição. Sim. Tem que fazer sentido para o cliente. E nesse aspecto, a gente tem que estar muito atento Uhum. e deixar o ego de lado. E aí entra muito autoconhecimento para o profissional também. Uhum. Porque a gente, para fazer um projeto, você tem todo um conceito, um embasamento, para que aquele projeto faça sentido. Então, é um trabalho que você faz com muita dedicação, com muito amor. Uhum. Só que você tem que ter o desapego, porque a partir do momento que você apresenta ao cliente esse projeto e ele abraça, então o projeto é dele. Sim. E algumas alterações vão acontecer, É. né? Inclusive o desapego de quem fez o projeto, né? E fala assim, exatamente ele disso. não quer desse jeito, vou ter que mudar, então eu vou ter que desapegar desse meu gosto e vou ter que entregar, abrir mão para fazer do gosto do cliente, né? Exato. Então, olha, teve um outro caso, para elucidar, que eu estava fazendo um apartamento super pequeno, tinha 2 quartos, tinha um apartamento de aproximadamente 50 metros quadrados. E a moça ia morar sozinha. E aí, ela queria colocar um guarda-roupa na frente da cama dela. E era bem apertado. E ela ia morar sozinha. Então, eu tentei conversar com ela e convencê-la a fazer, então, um closet. Ela podia fazer um closet no outro quarto, ainda com espaço para um hóspede, se ela quisesse, mas, na verdade, ela não era essa a preocupação dela. E, no fim, ela não me disse por quê, mas ela queria, porque queria um armário. E eu falei, o que eu vou fazer? Para que ela quer? Está travancando, não tem circulação. Aí, daí eu parei, respirei, os 5 princípios do Reiki, né? Calma, confiança, vou ser bondoso, vou me dedicar ao que eu estou fazendo. Deixa eu entender isso. Aí você pensa, já pensou se essa pessoa tem um sonho de infância de ter um guarda-roupa? E se ela passou a vida inteira dela com as coisas dela, sei lá, em caixas, em gaveta, tudo, sabe, desarrumado. E o sonho dela é deitar na cama, olhar e pensar, meu guarda-roupa com todas as minhas coisas organizadas, por cor e tal. Ok. Olha, você explica, a gente vai fazer o armário, a sua circulação pode ficar um pouco prejudicada, mas se a sua prioridade é ter esse armário, então a gente vai fazer o armário. Sim. Entendeu? É impressionante como a gente precisa saber envolver o cliente, né? Mas também precisa saber compreender, olhar além da necessidade só da beleza, né? Não, da estética. A estética é um dos pontos, né? Exato. E para isso, tanto, eu acho que principalmente, né, o arquiteto ou quem está fazendo o projeto precisa ter essa inteligência emocional de envolver, de contornar situações se for preciso, né? E voltando lá para aquelas questões
dos elementos, né? Se a gente tem, por exemplo, uma pedra que você até comentou sobre a pessoa autorizar e se conectar com aquilo, porque eu não posso, por exemplo, Exatamente. curar um ambiente, falar assim, utiliza uma turmalina negra em cima da mesa para, sei lá, filtrar energia, né? E aí a pessoa fala assim, mas para que eu vou usar essa pedra? A gente cura Né? a Vai pessoa. só ver como uma pedra, não vai ver Exato. como uma ferramenta Não. de cura energética. A gente cura a pessoa. Uhum. Né? E para isso, a pessoa precisa buscar entender que ela precisa dessa cura. Porque tem isso também, né? Sim. Uma vez eu ouvi um rapaz falando uma coisa que eu achei sensacional. Ele fala assim: sabe aquela sua tia que vive reclamando que dói tudo, que agora é o joelho, outra hora é a mão, não sei o quê? Então, você não tem que rezar para ela ficar boa. Você já pensou que isso é uma maneira que ela tem, uma ferramenta que ela tem para chamar atenção e ela gosta disso? Uhum. Ela depende disso? É. Então, tudo começa dentro da pessoa. Será que eu estou confortável sentindo tanta dor? Uhum. Ou essa dor é uma ferramenta que atrai a atenção das pessoas para mim e eu tenho essa carência. Então, até que a pessoa entenda que essa carência não vai levar a nada, que esse vazio tem que ser suprido de uma outra maneira e etc., é um caminho pessoal. Exatamente. Pessoal, que cada um busca da forma que é mais confortável, não é? A casa, o ambiente que você trabalha, o ambiente que você mora, ele colabora demais para que você se sinta bem, para que você trabalhe esse autoconhecimento, para que você... É importante que a pessoa tenha um espaço onde ela se sinta bem, que ela se sinta... Esse aqui é meu espaço. E não estou falando do espaço físico, eu estou falando do espaço emocional, porque você pode morar de aluguel e ter uma casa com a sua cara, sem gastar muito, com pequenas alterações. Desde que, para isso, você saiba o que te faz bem. E aí o profissional, o designer de interiores, o arquiteto, vai te auxiliar dentro do teu budget, dentro da sua verba, a transformar aquele espaço. E é uma coisa contínua, né? Se retroalimenta, uma coisa ajuda a outra. Sim. Em que momento, assim, da sua carreira que você percebeu que olhar os ambientes de uma forma diferenciada, mais acolhedora, mais através da neuroarquitetura mesmo, né? Isso daí é algo novo para mim, neuroarquitetura, eu não conhecia sobre isso, né? Então, em que momento você percebeu que, nossa, é importante tratar dos clientes, tratar das pessoas de uma forma mais humanizada? É como se a gente estivesse levando a humanização para a arquitetura também, né? No Brasil, não existe, não é muito popular a ideia de você usar o serviço de um arquiteto, infelizmente. A nossa profissão, ela ainda é vista como elitista, como algo para rico ou arquiteto vai me fazer gastar mais. Né? O senso comum é isso. Então, existe um movimento para mostrar que isso não é verdade. Né? Nós, arquitetos no Brasil, nós nos formamos como arquitetos e urbanistas. Porque o urbanismo fala do entorno dessa casa, dessa residência, e como isso influencia na vida das pessoas. E é das pessoas de uma maneira geral, independente da classe social. Existem arquitetos fazendo trabalhos brilhantes em comunidades, né? Existem muitos estudos do CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para desenvolver as unidades, né, as casas de pessoas de baixa renda, que antigamente, muitos anos atrás, foram feitas coabs. Então, para transformar projetos como esse em projetos mais humanos. E isso vai levando para as pessoas, aos poucos, a ideia de que o arquiteto ele é acessível, né? De que o arquiteto não é uma pessoa arrogante, que vai impor a vontade dele, que vai... esse arquiteto ele só faz coisa clássica. Esse arquiteto só faz coisa moderninha. Não. Na verdade, a gente mostra aquilo que talvez a gente se conecte mais. Mas o arquiteto ele está a serviço das pessoas. E quando a gente percebe isso, na verdade, quando você começa a lidar com os clientes, se você tem uma postura
não arrogante, uma postura de servir, Uhum. então você já entende que você precisa fazer isso dessa maneira. Uhum. O cliente que procura marca, que procura uma grife, Uhum. ele vai pagar por uma grife de arquiteto e não vai falar um A, Uhum. porque ele quer que a casa dele seja uma casa com a cara da fulana de tal, do Uhum. ciclano, porque é uma assinatura. Uhum. Mas isso é uma escolha também pessoal, é uma escolha do cliente e é uma escolha do cliente elitista. Então, é uma pequena parcela. Sim. Entende? A quantidade de universidades de arquitetura, dos cursos de arquitetura, se multiplicou muito nos últimos 10 anos. Uhum. De forma que nós temos muito mais arquitetos no mercado e podemos atender muitas outras pessoas. Uhum. Né? Os designers de interiores também fazem um papel fundamental nisso. Porque eles também vão atender as pessoas que não precisam fazer uma grande reforma. Uhum. Muitas vezes você não vai nem mexer com revestimentos. Uhum. E aí você vai realmente falar do espaço que acolhe, do espaço que atende, e não de uma grife. Então, eu fiz design de interiores primeiro, né, na Uhum. Pan-Americana, trabalhei um tempão, aí depois que eu fui para a faculdade de arquitetura. Então, eu já peguei desde o começo essa... Uhum. Sabe, o próprio cliente te mostra isso. Sim. O próprio cliente te mostra isso. É muito interessante essa visão de ambiente, e essa assinatura mesmo que você falou agora, eu não tinha me dado conta disso, né? Mas é realmente o ambiente que uma pessoa escolhe, já com a assinatura da outra pessoa, ela já fala assim, ó, faz o que você quer aí, tem que ter a sua cara, para quando alguém chegar na minha casa, a pessoa veja que foi você que fez. Exatamente. Né? Quando eu estava estagiando ainda, eu trabalhei com uma super arquiteta, a Beatriz Dutra. E eu lembro que nós tínhamos uma cliente chiquérrima. Uhum. E a gente já estava no fim da obra e a cliente precisava de uma almofada, um enfeite, alguma coisa simples assim, né? E estava tentando agendar com ela para poder irem escolher, não sei o quê. E, tipo, era um objeto, sabe? Uhum. E eu falei pra Beatriz assim, falei, Bia, mas ela não consegue escolher isso, um porta-retrato, alguma coisa assim. Aí ela falou pra mim, Thaís, se ela soubesse, a gente não tinha trabalho. Porque é a questão das gerações, sabe? Uhum. Na minha cabeça, sempre foi uma coisa que, assim, depende do que ele gosta, do que o cliente gosta. E aí, quando você pensa que você já está depois de fazer um apartamento inteiro, depois de passar quase um ano, 8 meses com esse cliente, fazendo tudo, né? Desde do revestimento até a colcha coordenada com a cortina, com a almofada, esse cliente já entendeu qual que é a linha e ele já tem alguma autonomia. Sim. Mas, naquele caso, o cliente estava comprando a assinatura da Bia. Sim. Uhum. Entendeu? E hoje em dia, as pessoas estão muito... Tem se falado muito, né, sobre minimalismo, então sobre ter menos... O menos é mais. Isso na arquitetura você sente que as pessoas têm pedido mais projetos assim minimalistas, mais clean, com menos coisa, mais funcional? Ou na prática, não? É mais o pessoal falando mesmo, mas pondo em prática, pedindo projetos assim? Como que está isso na sua área? A gente consegue ver claramente uma mudança na arquitetura, e essa mudança vem do comportamento dos clientes. Por exemplo, você observa nas fachadas dos prédios e das casas. As casas que estão sendo entregues, os prédios que estão sendo entregues de alguns poucos anos para cá, elas têm as linhas mais retas. Elas não têm mais aquela cor pálida do neoclássico, sabe? Isso está mudando. E dentro das casas existe assim é unânime. Apartamentos e casas que estão sendo entregues hoje pelas construtoras, a 99% já vem com a integração da sala com a cozinha. E nos apartamentos, os clientes pedem muito o fechamento da varanda. Por quê? Porque a vida muda.
né? Antigamente, a gente até no design de interiores, na faculdade, a gente aprendia que existiam os ambientes íntimos, o ambiente de trabalho e o ambiente social dentro de uma casa, né? Que social seria, então, a sala, o espaço gourmet, o íntimo, os quartos, e a cozinha e a área de serviço seriam os ambientes de trabalho. Isso hoje está mudado. Não, a cada vez menos você tem divisões de tarefas dentro de casa, ou pelo menos era para ter, né? Não, mas sim, cada vez menos você tem isso, né? Os homens cozinham mais, as famílias convivem mais. Depois do advento de ficarmos dentro de casa, as pessoas estão aprendendo a trabalhar em casa, a conviver com a família. Então, a sua casa, ela se tornou o centro mesmo do seu mundo. Você faz tudo ali. E você recebe os amigos, você recebe a família. Então, muitas vezes, um apartamento que você integra com a varanda, você proporciona uma área que é uma área reversa. Quando ele abre, ele tem entrada de ar, luminosidade, e aí ele pode fazer, sei lá, fazer um churrasco, receber os amigos, fica um ambiente aberto. E num dia de frio, por exemplo, de chuva, você fechou os vidros, baixou a cortina ali, rolou, e ali se torna um ambiente aconchegante, um ambiente que abraça todo mundo. Sim. Então, isso é uma característica que é unânime, assim, a gente vê demais. E também por conta da praticidade, você já não tem mais muitos rococós, muitos adornos, porque, querendo ou não, gente, nicho junta pó, entendeu? Nicho junta pó. É verdade. Então, você tem que ter ali a disponibilidade para estar fazendo manutenção disso. Então, né, é mais difícil mesmo. Traz pra gente uma dica bem funcional, assim, voltada para essa questão da neuroarquitetura. Bom, acho que para ser básico, uma coisa muito essencial é a organização. Né? Independente se o seu ambiente está como você sonha ou não, trabalhado num projeto ou não, se você conseguiu colocar aquele papel de parede, trocar os móveis, uma cadeira super bacana, você tem que ter organização. Aliás, tem um ditado que é interessantíssimo. Sabe qual que é a diferença entre o carvão e o diamante? É a forma como as suas moléculas são colocadas, que as moléculas são as mesmas. É a organização das moléculas que diferencia um diamante de um carvão. Para você ver como é importante a organização. A natureza te mostra isso. Então, você precisa ter um ambiente organizado. Quando você... Inclusive, o exercício de organizar uma gaveta, por exemplo, te ajuda a organizar sentimentos e pensamentos, porque é a conexão cérebro-braço. A mesma coisa para quem desenha, por exemplo, né? Quanto mais você exercita o traço, mais você... É a mesma coisa. E quando você está organizando as suas gavetas, os seus armários, você está colocando os seus sentimentos, os seus pensamentos em ordem também. E isso vai eliminar grande parte das suas distrações. A partir daí, você começa a fazer aquilo que é confortável para você. Por exemplo, acender um incenso, acender uma vela e fazer uma oração, se for a sua pegada, meditar, né? Como é que vai meditar num lugar bagunçado? Impossível, né? Você tem que estar, né? Então, eu acho que corpo são, mente sã, e isso você leva para todo o resto. E aí a organização, eu acho que é um bom começo. Sim, perfeito isso. A gente fala muito, né, da nossa casa, a casa estando organizada, a casa externa, a casa onde a gente mora estando organizada, nossa casa interna também se organiza. Tende a né? estar. Quando a gente arruma um armário, por exemplo, a leveza que a gente sente,
Então, Com fala assim, certeza. nossa, arrumei aquele armário. Gente, é como se soltasse um peso enorme, né, das costas. Porque é muito a mesma coisa, sabe? Quando você procura alguma coisa, se tá tudo bagunçado no seu armário, você não vai achar, vai demorar mais pra achar, ou não vai conseguir encontrar porque tá embaixo de um monte de coisa. Os seus sentimentos é exatamente a mesma coisa. Você tá com aquela angústia, você tá sentindo uma coisa que você não sabe o que é, mas tem tanta coisa aqui rodando que você não vai conseguir descobrir o que é. E aí, talvez, entre até o momento da terapia, né? Sim. Que o espaço terapêutico nada mais é do que um espaço teu para entender os seus sentimentos. Então, é bem isso, é você sentar, parar, agora esquece tudo, fica tudo para fora, eu vou pensar em mim, vou me organizar. Então, eu acho que essa relação é muito boa. Tem aquela frase famosa que diz, diga-me com quem tu andas que te direi quem és. Ah, minha mãe falava isso Então, direto. e aí tem aquela também, né? Então você olha a sua casa que eu vou saber se sua vida tá organizada ou não. Com certeza. Através do seu ambiente, né? Com Não só a casa, certeza. mas também o carro. Você entra num carro de uma pessoa totalmente bagunçada, você vai saber ali como que tá a vida daquela pessoa. Na obra, isso é importante. Uhum. Se existe uma coisa que é muito ruim, é uma obra bagunçada. Quando você faz o acompanhamento de uma obra, o teu empreiteiro, se ele é um cara organizado, ele faz um serviço limpo. Então, você não vai deixar entulho, você não vai deixar sujeira, você não vai deixar resto de coisa, você não vai deixar ferramenta jogada. Tudo isso faz diferença. Nossa, faz muita diferença. Quando você recebe um técnico na sua casa, seja de uma TV a cabo, alguma coisa, não é legal se ele vem uniformizado, bonitinho, identificado, etc. É assim para tudo, gente. É para tudo. As coisas, elas estão relacionadas. Não é? Totalmente. O ambiente está todo interligado Claro. com o nosso. O ambiente exterior está todo interligado com o nosso ambiente interior. É lógico. É lógico. Então, quero agradecer muito a sua presença, Nossa, todo esse conteúdo que eu você que trouxe. agradeço. Né? Teve muita coisa interessante e adorei esse bate-papo. Para o pessoal conhecer mais do seu trabalho, você tem Instagram? Tem o Instagram, Arc Thaís Vaiks. Thaís é T-A-I-Z, Vaiks é V-A-I-K-S. Colocar Thaís Vaiks já vai encontrar, Já que só vai tem aparecer. eu. Legal. Eu agradeço obrigada. muito a oportunidade, foi ótimo. Espero Foi ter ótimo. colaborado e contribuído com todos. Sim, muito, maravilhosamente. Que bom. Obrigada. Até eu já quero ser sua cliente. Ai, que ótimo! Já tô assim, Vamos aí! Vou passar meu projeto lá da minha casa para você. Vamos aí!